Olha, se você tá feliz de estar assistindo esse vídeo, você não imagina eu. Depois de 6 meses morando aqui, finalmente eu vou fazer um tour completo pela minha casa nova. Eu demorei mais ou menos esse tempo para terminar a casa, né? Terminar de comprar os móveis, colocar os quadros, fazer o paisagismo, iluminação. São muitos detalhes, vocês sabem disso. Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Antes de começar o vídeo, faz o seguinte: compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que eu acho que é a coisa mais importante desse YouTube, eu compartilhar aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, aquilo que eu sei, e vocês compartilharem esse vídeo com outras pessoas que gostam de decoração igual vocês, tá bom? Espero que vocês gostem muito. Deixem os comentários, como sempre. Eu amo responder, eu amo ler e vambora. Se você quiser também se inscreve no canal, tá bom? Vamos começar como todo vídeo nesse canal começa. Quer dizer, nem todo vídeo começa assim, né? Dá oi aí, Neve. Tudo bem? Literalmente a minha vista quando eu chego em casa. E essa é a vista quando você entra dentro do apartamento. Já tinha mostrado para vocês em outro vídeo que aqui eu consegui fazer uma sapateira. Eu usei um MDF mais resistente, onde ficam os tênis. E aqui é o meu hall de entrada. Então eu coloquei esse aparador, que é um aparador vintage de jacarandá. Então aqui eu tenho um abajur, apoio chave e fui posicionando os quadros. Eu fiz uma galeria aqui na entrada. Eu amo essa pintura aqui, que tem um pouco a paleta do apartamento. Tá vendo que aqui no fundo tem um lilás, o terroso, que vocês vão ver que vai aparecer, os verdes e os azuis escuros também. E aqui eu equilibrei com uma foto mais preto e branco e essa luminária que eu trouxe de viagem, que é uma belezura. Esse apartamento não tem uma entrada muito comum, vamos chamar assim, porque eu já expliquei em outros vídeos que quando eu comprei o apartamento, eles já eram 2 apartamentos emendados num só. Um apartamento aqui do lado direito desse pilar e um outro do lado esquerdo, que é onde ficam os quartos. Isso é um pilar e aqui também eu tenho um pilar. Então eu precisava entrar por aqui. Fazia muito sentido eu colocar a cozinha aqui, eu queria uma cozinha aberta. Então, na verdade, quando você entra no apartamento, você entra pela cozinha. Então aqui a gente tem cozinha, entrada para lavanderia e o lavabo. Do lado de cá da sapateira, eu consegui fazer esse armário que tem sido muito importante para mim. Vocês sabem que a Cora passou por aqui, então assim, está relativamente organizado. Então aqui eu tenho toalhas, garrafas, tigelas que eu uso menos, xícaras, taças, copos. E aqui eu tenho o lavabo. O lavabo ele é revestido com 2 materiais, que é a sucupira, tanto no teto, tá vendo, quanto em todas as paredes. E a bancada é feita com esse mármore vermelho. A gente fez aqui no piso o mesmo formato dos tacos que eu tenho no restante do apartamento. E aqui eu coloquei essa foto. A gente tem uma luminária que também é design brasileiro e alguns objetos. Eu amo esse lavabo. Essa parede de plantas, de vasos que tem aqui do lado da lavanderia é uma coisa que eu repeti do meu outro apartamento. E aqui eu sabia que elas iam gostar muito porque elas têm quase que uma iluminação indireta o dia todo. Só bate sol bem no finalzinho da tarde. Acho que eu super acertei de ter colocado a lavanderia aqui também, porque quando essa porta fica fechada, ninguém imagina que aqui seja a lavanderia. E é uma bela lavanderia. Tem bastante espaço para produto de limpeza, mais armário aqui embaixo, máquina lava e seca. Aqui na lavanderia eu também tenho bancada de aço inox. E aqui também fica os 2 quadros de luz, que são grandes. Lembra que no meu outro apartamento eu tenho 3 lixos também, no meu apartamento antigo? Aqui é onde fica o lixo que vai pro aterro, o lixo que não dá para reciclar. O lixo orgânico fica aqui, ó, na pia, igual o antigo apartamento. E o lixo reciclado mesmo, aquele lixo que pode ser reciclado, né, que é papel, metal, vidro, fica aqui dentro do armário. Bom, como eu sabia que eu ia entrar pela cozinha, então para mim foi importante escolher um tom de cozinha, um tom para essa marcenaria que fosse um tom que dialogasse bastante com a sala. E aí eu cheguei nesse tom de verde profundo, super escuro, né, que é um tom mais social, um tom menos divertido, um tom que a gente poderia usar com certeza numa marcenaria de uma sala de estar. E aí eu tenho esse grande bloco onde fica aqui geladeira, gavetões, esse aqui na verdade é uma porta que esconde o micro-ondas, eu tenho... A Cora já passou por aqui, né? Então aqui, ó, posso mostrar aqui, eu tenho despensa,
Aqui eu tenho talheres, vocês adoram, né? Que abre os armários. E aí aqui, as duas bancadas, tanto desse apoio quanto da ilha central, são de aço inox. Ter uma bancada de aço na cozinha foi uma das coisas que eu repeti do meu antigo apartamento. Coisas que eu fui experimentando. E se você gosta muito de cozinhar, acredite, você vai amar esse material. Ele é muito fácil de limpar. Eu costumo limpar passando um detergente neutro, de preferência com uma água um pouco morna, fica mais fácil você tirar toda a gordura, porque ele pega bastante gordura do alimento e das mãos também, principalmente, ele vai deixando aquelas marcas. E depois eu finalizo essa limpeza com um papel seco e álcool. E assim, fica muito limpo. Ou seja, é um material que é muito fácil de limpar, que é muito fácil de higienizar, que não mancha, mas ele vai ao longo do tempo ganhando alguns riscos. O material ele é muito duro, ele é muito resistente, mas ele faz pequenos riscos que com o tempo, depois de alguns anos, você pode fazer um polimento se você quiser. Eu particularmente gosto dessas marcas do tempo, como eu costumo dizer. Alguns materiais envelhecem muito bem e o aço inox é um deles. Para revestir essa parede, eu escolhi essa cerâmica, que é uma cerâmica que tem um aspecto esmaltado, mas um pouco mais rústico, em tons de cinza escuro e verde. E aí aqui eu tenho fruteira, uma tábua grande, um cantinho do café, como a gente costuma dizer, né? E aqui, de fato, as louças que eu uso no dia a dia, que são as xícaras, os pratos e as tigelas. E aí, quando eu quero uma coisa diferente disso, eu busco lá na cristaleira. Além disso, tem coisas práticas do dia a dia. Uma luzinha que eu coloquei aqui, uma clamp lamp antiga também, porque eu não tenho nenhuma luz nesse nicho. Eu não queria utilizar um LED linear, eu queria que a luz aqui fosse um pouco mais aconchegante, menos direta, sempre luz indireta, eu gosto desse efeito à noite. E desse lado a bancada está distribuída da seguinte maneira, a gente já chega pela pia, e aí eu tenho aqui esse escorredor que ele desliza aqui nessa cuba. Então eu não tenho escorredor, eu consigo deixar secando a minha louça aqui, a não ser quando eu recebo muita gente. E outro restante aqui, eu tenho uma espécie de uma ducha manual que serve para lavar essa parte, mas a gente acaba usando para lavar tudo. E essa parte eu uso mais como uma parte decorativa, porque também é a entrada. Então eu tenho uma coleção de jarras aqui, ali uma outra coleção de baldes de gelo antigo, as escumadeiras, as coisas que eu mais uso. Aí aqui a lixeira que eu já mostrei para vocês, o forno. Aqui eu tenho a parte de outra gaveta com escumadeiras e aqui panos de prato e jogos americanos. E aqui o meu paneleiro. E nessa ponta da ilha, lógico, o cooktop, né, a posição mais estratégica para eu conseguir ver quem está entrando no apartamento, sala de jantar e sala de estar. Uma coisa que eu gosto e já fiz em outros projetos é fazer esse acabamento de coifa. Na verdade, isso daqui é uma marcenaria e ela está laqueada da mesma cor do teto e das paredes. E aqui é uma coifa de ilha tradicional que tem esse duto também de aço inox, porque eu achei que era um material que ia dialogar, né, melhor com a bancada. E a saída é lá, ó, é um duto enorme. Todo apartamento tá nesse tom de bege, tanto o teto quanto as paredes, e nessa área, inclusive a cozinha, tem piso de madeira. E aí a gente tem os três grandes blocos de cor, que é a cozinha verde, essa parede azul e o sofá terracota. Bom, vocês sabem que eu sou uma pessoa super colorida, né? Mas a primeira decisão que eu tomei aqui foi de pintar todo o apartamento nesse tom de bege. Se você pinta o seu apartamento todo de bege ou se não de cinza, inclusive o teto como eu fiz aqui, e tem um piso de madeira ou um piso de cimento queimado, é muito mais fácil de você usar cores mais saturadas, cores mais intensas. Para chegar nesse azul, qual foi meu raciocínio? Eu já tinha pintado, já tinha escolhido o acabamento da cozinha, que seria nesse verde, falei, vou ficar nas cores frias. Então vamos para um azul. Um azul muito saturado é esse azul mais turquesa, mais céu, mais, né, nuvem. Então foi isso que eu fiz, comecei a testar. Mas eu queria que essa cor, ela de fato, ela fosse intensa, mas que ela não fosse tão primária, vamos chamar assim. Então o que eu fiz foi usar um azul que tem uma saturação, ou seja, ele é bem saturado, ele tem bastante pigmento de azul, ele não tem tanto cinza na mistura dele, mas ele é escuro, ele não tem tanto branco. Então ele é um azul turquesa escuro. Eu sabia que todo mundo ia querer ficar nessa ponta de ilha, que foi a mesma coisa que aconteceu na minha outra casa. Inclusive essa solução da ilha, com a ponta onde as pessoas ficam, a bancada de inox
inox é muito parecido com o meu outro apartamento e continua funcionando. Eu escolhi essas banquetas também em sucupira, do Marcelo Caruso, que são maravilhosas. E aqui tem uma que é em roxinho. Essa banqueta tem uma ergonomia sensacional e eu amo essa cor de madeira. É uma madeira brasileira que pouca gente conhece, tem esse nome por razões óbvias. Ela tem uma cor meio de vinho, né? E ela é super confortável, apesar de ser bem pequenininha. Aqui eu tenho duas obras que eu amo. Na verdade, lá eu não falei, eu tenho um Chico Flores. Aqui uma árvore do Vavan, maravilhosa. Já mostrei para vocês que esses frutos aqui, ó, eles estão colocados com uma pecinha metálica. Então eles mexem. E aqui uma tela de um artista que eu amo, que é o Heitor dos Prazeres. Essa sala de jantar, por exemplo, foi um dos motivos pelos quais eu demorei para gravar esse vídeo. Porque tanto a mesa quanto 4 dessas cadeiras eu trouxe do antigo apartamento. E aí eu falei, não, eu preciso encontrar mais 4 cadeiras dessa para conseguir fazer uma mesa de 8 lugares. E quem disse que eu conseguia achar? Bom, passou um tempo até que elas apareceram durante esses 6 meses. E aí eu tive que restaurar elas, porque alguns braços estavam soltos, refazer a palhinha. Então tem coisas que quando você quer garimpar, você não vai encontrar na loja pronta entrega. Você tem que ter paciência, tem que ativar todos os seus contatos, que é ir nas feiras, entrar nos leilões online, procurar nas lojas. Se você encontrar isso em algum lugar, me avisa, até que enfim elas aparecerem e estão aqui. Em cima da mesa eu usei esse pendente, design brasileiro também, nesse tom de vermelho, que é o mesmo tom que aparece lá no lavabo. E essas cores mais intensas da árvore ali, do Vavan, do vermelho do pendente, aparecem nessa tela aqui do Chico da Silva, que é um outro artista brasileiro. E na Caminha da Neve, que também que fica aqui, e o cesto com os brinquedos. Aqui do lado eu coloquei essa cadeira, eu gosto muito dessa peça. Ela foi desenhada pelo Zanini de Zanini e é um tronco único de madeira, ou seja, pesa bastante. E são cadeiras e bancos que foram inspirados nos orixás do candomblé. E essa aqui ela tem o encosto em formato de arco, justamente por causa do arco que o Oxóssi, né, que é o orixá caçador, sempre carrega. Quando eu comecei a pensar no layout da sala, eu considerei em algum momento dividir essa sala em 2 ambientes, né, porque ela tem quase 7 metros de largura. Então eu falei, bom, eu posso criar uma área de TV mais íntima, criar de repente um sofá em ilha, daria para fazer isso, e perto da varanda, que eu sei que é onde as pessoas vão querer ficar, eu posso criar uma sala de estar. Mas eu falei, não, acho que eu vou querer ter menos protagonismo para a televisão e fazer com que as pessoas sentem todas em volta de uma mesa de centro e conversem mais e a televisão fique assim de canto, não seja protagonista, para que as pessoas consigam mais conversar, se divertir. Eu adoro ficar aqui com os amigos. E foi daí que surgiu esse layout. Eu já tinha esse sofá aqui, que é um sofá vintage, né, brasileiro, de couro, é um sofá escuro, e aí falei, não, vou usar esse sofá modulado, então são 2 módulos ali, 2 metros, mais 3 aqui, então 3 metros, ao total são 6 módulos, e escolhi esse tom ferrugem, esse tom terracota, que é, né, super aconchegante essa cor. E aí, para fechar essa sala, eu coloquei essa poltrona e essa circulação que vem lá da cozinha passa aqui pela frente desse banco e aí você tem um acesso super fácil para a varanda. Essa prateleira atrás do sofá era uma coisa que eu sempre imaginei no apartamento desde o começo. Eu sabia que, como a sala teria uma largura muito grande, eu ia conseguir desencostar o sofá da parede. A gente tem aqui 40 centímetros entre o encosto do sofá e a parede. E eu falei, essa vai ser minha estante. Não vai ser uma estante piso-teto, vai ser uma estante de objetos e de livros. Eu queria ter alguns livros na sala. Acho que esse é o lugar mais gostoso para eu conseguir tirar um livro, principalmente não esses livros de leitura, mas mais os livros de arte, de design, de culinária, e ficar aqui e ver esses livros. E também um lugar onde eu conseguisse apoiar objetos, fazer composição de vasos, esculturas e quadros também. A altura dessa prateleira do meio é exatamente a altura do encosto do sofá. E aí a gente tem uma prateleira embaixo, que sim, eu não uso, e uma prateleira de cima onde estão os objetos. Mas o mais legal é que essa prateleira ela não está fixada na parede, ela é completamente solta e são 2 peças. Acho que tem mais ou menos 1,80 m. Tem esses apoios que são como se fossem uns pilares redondos, que acho que conversa também com esse pilar que eu tenho aqui, que eu escondi
com esse acabamento em gesso redondo. E elas estão revestidas de uma madeira também um pouco mais escura, igual a sucupira. Essa lâmina aqui é lâmina de embuia. Aí aqui eu coloquei alguns vasos, mais artesanato brasileiro, essa escultura de papel que eu amo. Aqui tem algumas esculturas dos artistas lá da Ilha do Ferro, uma gravura, de novo com tom de lilás, mais artesanato brasileiro. E aqui essa planta que tá amando aqui, graças a Deus. Essa mesa foi uma outra peça que eu garimpei aqui pro apartamento. Olha que coisa mais linda esse tampo de mármore. Não me pergunta o nome dessa pedra, eu não sei qual que é. É uma peça vintage também, em madeira escura. É bonita porque a pedra ela é mais grossa do que o convencional, ela tem quase 3 centímetros. É uma mesa que tem 90 por 90 e eu tenho usado ela como mesa de centro. Na verdade, essa mesa de centro que tá aqui é uma produção que eu trouxe para testar, para fazer as fotos do apartamento também, mas ela não vai ficar aqui. Mas eu descobri que a mesa que eu tinha comprado para mesa de centro funciona como uma mesa lateral, então eu ganhei uma mesa lateral grande aqui do lado desse sofá, e a mesa que eu preciso no centro dessa sala realmente é uma mesa que tem esse formato mais retangular e não quadrado. E aqui a gente tem o famoso macaquinho, né? Quem tem cachorro em casa e que não tem um macaquinho desse, atire a primeira pedra. Além dessa luminária que é toda articulada e boa para quando eu tô lendo aqui, né, usando algum desses livros, eu tenho uma luminária de piso e um abajur. No teto não tem nenhum spot e naquele canto ali, né, nos 2 cantos eu tenho 2 duplas que ajudam a iluminar esses objetos e ali o quadro. E eu garanto para vocês, eu fui colocando aos poucos, encontrando esses lugares estratégicos das luminárias, porque essa sala ela não funciona sem os abajures. E era justamente isso que eu queria. Eu não queria uma luz que viesse do teto, que lavasse as pessoas. Eu queria uma luz que tivesse ou de maneira indireta, iluminando a estante, com cúpula de abajur, uma iluminação que fosse indireta, né, que rebatesse no teto, spots que tivessem posicionados para quadros e não para o centro da sala. Então, quando você opta por não colocar nenhum spot no teto, não tem outra maneira de você não deixar a sala bem iluminada se você não conseguir distribuir luminárias e abajures por todo o espaço. E um detalhe, essa luminária que eu acabei de mostrar para vocês, ela tem uma lâmpada de 200 watts, então é muita luz que eu consigo jogar no teto para transformar essa sala num local iluminado à noite. Desse lado aqui eu tenho essa poltrona, que também é um garimpo, uma poltrona com essa estrutura tubular cromada. E aí, para tirar um pouco essa cara de escritório, eu escolhi esse tecido que eu amei, que é esse listrado meio branco e verde maçã, como diz meu amigo, com uma almofada que eu trouxe de viagem também, que tem esse tom de lilás e ocre, ou seja, bastante cor aqui, 2 listrados. Aí eu tenho uma televisão, essa televisão de piso, e essa outra tapeçaria que repete um pouco desse verde maçã, mas menos saturado. E esse banco de 3 metros aqui que eu uso para objetos, plantas e luminárias. E essa poltroninha aqui não vai mais sair daí, porque eu descobri que esse aqui vai ser o canto, provavelmente onde eu vou gravar muitos conteúdos, assim como eu gravava perto da janela lá no meu outro apartamento. Essa poltrona aqui já tá assim, já se transformou num dos meus lugares favoritos aqui do apartamento. Tem muito paisagismo lá em cima, né? Mas aqui eu tenho também um pouco de planta, meu vaso ampuleta. Tô brigando um pouco com as plantas desse lado aqui, porque venta muito, o apartamento é muito alto. Já tive que fazer uma primeira troca. Trouxe dessa vez do sítio essas babosas, né? E essas plantas mais baixas, para ver se elas conseguem suportar mais o vento mesmo, que é muito forte aqui, que acaba rasgando as folhas. E aqui também fica o banheirinho da neve. Bom, vamos para os quartos. Vocês lembram, né, que eu expliquei que eu mantive a planta original com os 3 quartos. Aqui é o meu quarto, ali é o escritório e ali é o quarto de hóspedes. Nenhum desses 3 quartos eram suítes. Existiam 2 banheiros que davam para esse corredor. E aí eu fiz um banheiro, que é o meu banheiro, transformei o quarto de hóspedes numa suíte, mas acabei ficando num quarto que não é uma suíte, mas escolhi aqui por ser o maior quarto e o quarto que também tem varanda. O quarto tá pintado num outro tom de bege que é um pouco mais escuro do que a sala, ele é um pouco mais quente. E aí eu tenho aqui na frente essa escrivaninha, que como o escritório tá uma bagunça, eu nem vou mostrar para vocês hoje, a ideia é ela ficar lá. Mas ela
funciona aqui também para eu trabalhar, para dobrar roupa, na verdade, ela funciona mais como um aparador do que como uma escrivania. Eu tenho trabalhado muito da sala. Essa cadeira é do mesmo designer daquela banqueta que a gente tem lá na cozinha. E aí tem essa peça aqui, feita de fibra natural. Aí aqui tem luminárias, alguns objetos, a caminha da Neve, a caminha de dormir, na verdade. Não dorme na cama, mas dorme no quarto. Cortina colorida, que são cortinas que eu aproveitei do apartamento que eu vendi. Lembra que a sala era exatamente nesse tom, um tom de azul meio acinzentado? Consegui aproveitar as cortinas para cá. E aí eu tenho essa cama, que é uma cama que tá toda forrada num tecido, num buclê bem clarinho. Eu queria essa cara mais natural, mais aconchegante, mais clara para o quarto, mais bege, um quarto bem calmo mesmo, um quarto sem televisão, 2 mesas de cabeceira que não são muito grandes, uma poltrona que eu já tinha, aqui uma fotografia que eu amo essa fotografia, amo essa imagem desse homem, provavelmente num barco, tá vendo a amada dele, né? Porque ele tá apaixonado por essa mulher, né? Dormir numa rede. E aí aqui eu tenho uma cama que é grande, né? Que é uma cama king. Para fazer a iluminação do quarto, eu contei nos outros vídeos que eu acabei criando essas vigas falsas. Porque com isso eu consegui correr elétrica. Aqui então eu tenho spots, né? Essa parte mais alta que vocês estão vendo é laje. Aqui eu tenho um outro spot também. E aqui eu tenho esses embutidos que ajudam a iluminar mais essa área do guarda-roupa. Mas a luz que eu uso de fato, na verdade, é esse pendente, que é um pendente também do mesmo designer do meu outro apartamento. É uma luz tão gostosa, né? Porque é uma luz filtrada e eu gosto de pendente em cima da cama. Os guarda-roupas eu já contei pra vocês, né? Que são todos originais. Na verdade, eu restaurei eles, né? Ó, a gente conseguiu colocar luz dentro dos guarda-roupas. Aqui eu fiz cabideiros. Também troquei todas as dobradiças da porta, laqueei as portas, achei que valeu super a pena fazer isso. E aqui é o meu lado de dormir, então eu tenho uma luminária de leitura, uma água e um outro desenho aqui do Brulé Max. Para complementar esse guarda-roupa existente, nessa parte de circulação aqui, eu criei como se fosse um closet, na verdade, né? Porque eu acabo me vestindo aqui, eu fecho essa porta e acabo usando essa área. Aqui eu tenho sapateira, deixa eu fechar a porta aqui para vocês entenderem. Então, na verdade, essa é a porta mesmo do banheiro. Eu consigo criar um painel. Então, por exemplo, se eu tenho hóspede circulando aqui, ele não precisa ver o banheiro aberto. Aí aqui, nessa primeira porta, eu tenho sapateira, iluminado também na parte interna, depois rouparia e mais prateleiras. E aqui fica o meu banheiro. Já falei aqui, né, que 2 coisas mais importantes para mim na casa é banheiro e cozinha. Então, eu caprichei nesse banheiro mesmo. Essa é uma pedra brasileira, uma pedra cearense que se chama Marinácea. É pedra de verdade, não é um granilite, tem essa formação rochosa, nesse tom de verde super acinzentado. E aí eu usei nessa meia parede do lado de fora do box, que é a mesma altura da bancada. Todos os metais, as cubas aqui de casa são Docol. Os metais sempre com esse acabamento grafite. E aí acima disso eu usei essa pastilha, que é uma pastilha branca dos 2 lados. E o box ele tá revestido então piso-teto nessa mesma pedra. A iluminação que vocês estão vendo em cima da bancada são aquelas telas tensionadas. A gente tem como se fosse uma lona plástica, né? Entre ela e a laje mesmo eu tenho mais ou menos uns 20 centímetros, é bem pouco. E existem várias fitas de LED que estão presas na laje e depois vem esse acabamento. É muito fácil a instalação e dão essa luz que lembra um pouco uma claraboia. E eu fiz em toda essa largura, essa profundidade, na verdade, da bancada. Aí tem luz também aqui por baixo do espelho, essas 2 arandelas que são articuladas e esse espelho que é um grande armário também, então cabe muita coisa e por conta disso eu consigo deixar toda a bancada liberada. Aí tem o cesto de roupa suja, essa parte de gavetas eu gosto de deixar atrás das portas e eu consegui encontrar essa laca, né, que tem exatamente o tom, bateu muito, né? Tive sorte, na verdade, aqui, porque, enfim, é uma cor que eles tinham em linha e que era exatamente o tom que eu estava procurando, né? Que casasse com a pedra. Eu queria esse banheiro que fosse com menos material, porque eu já sabia que a pedra ia ter um super efeito incrível, né? Aqui na saída do banheiro eu tenho uma outra peça do Vavan, que é um banco que eu trouxe lá da Ilha do Ferro, acabo usando ele para calçar o sapato
E aí aqui uma gravura muito antiga que eu tenho também do Barsotti. Não vou mostrar para vocês o escritório por motivos de... Esse vídeo está sendo feito um dia depois das fotos do apartamento e rolou uma mega produção aqui ontem. Então o pessoal trouxe muitas opções para a gente tirar as fotos de tapetes, de roupas de cama, vaso, acessórios. Isso ainda não foi desproduzido. Eu estou aproveitando essa produção e também fazer o vídeo e vários conteúdos para vocês. Mas na verdade ainda não descobri muito a vocação do escritório, apesar de ter feito uma grande estante onde estão todos os meus livros que eu uso bastante. Eu tenho um acervo muito grande de coisas de decoração também e esse quarto acabou sendo usado, está sendo usado dessa maneira e é por conta disso que ele está essa bagunça. Mas assim que ele estiver um pouco mais arrumado, eu mostro para vocês. O quarto de hóspede está pintado num tom de azul, a mesma coisa. O guarda-roupa também está pintado da mesma cor das paredes, assim como o teto. E eu usei a cama, que era do meu antigo apartamento, que tem essa cabeceira de carvalho ripada, bem clarinha. Desse lado eu tenho poucos quadros, só tenho um quadro bem grande, que eu também já tinha, eu adoro essa fotografia. É a fotografia dessa mulher, essa noiva com um cavalo dentro de uma casa que tinha o teto azul. E eu gosto de fazer essa brincadeira entre o teto azul e o teto azul do ambiente. E esse quadro bem pequeno, mas desse lado aqui eu fiz uma super galeria. Eu coloquei uma televisão. Para confessar para vocês, tenho usado muito esse quarto de hóspedes como sala de TV, na verdade, que é mais aconchegante, mais gostoso, dá para assistir deitado, apesar de não gostar muito de televisão no quarto. Tenho usado aqui como sala de TV. E aí eu fiz essa galeria com esses quadros, gravuras, fotografias que eu já tinha, que em geral, quase todos têm uma temática meio gráfica, ou se não, preto e branca. Já tinha falado para vocês que as portas também são coloridas, né? As portas dos 3 quartos são pintados nesse tom de terracota. Para fazer o apoio para essa cama, eu usei um banco também, um banco antigo. Esse tapete, que também faz parte dessa produção, é um tapete marroquino. Existe uma etnia ou uma tribo, né, no Marrocos que chama Berber, que faz esses tapetes de lã com tingimento natural. Eles têm cores e desenhos absurdos e eu amei esse tapete aqui. E aqui é uma cama que está arrumada de um jeito não tão convencional. Isso é só uma coxa de linho aqui escondendo os 2 travesseiros, e aí quando eu quero coloco mais almofadas na hora de assistir TV. E esse quarto, o quarto de hóspedes, esse é uma suíte. Eu amo a combinação de materiais desse banheiro. O piso é um granilite branco, na verdade é um ladrilho hidráulico padrão granilite. Aí a gente tem uma meia parede fora do box, que é uma cerâmica azul bem clarinho. Eu fiz o acabamento dessa cerâmica com o mesmo MDF do gabinete. E aí, acima disso, como era pintura, eu escolhi esse papel de parede, que tem esse desenho à mão de nuvem. E aí, aqui, ao invés de um espelho armário, igual no meu banheiro, eu coloquei um espelho solto, uma arandela. Aqui é a cuba de apoio, não é de embutir, também tudo da Docol. E o box está revestido da mesma cerâmica do meu banheiro, só que nessa tonalidade de grafite. Bom, vamos subir. Vamos, Neve? Vamos? Tivemos que colocar aqui um portãozinho, porque a dona Neve estava fazendo arte lá em cima. Sobe. A gente tem uma cachorra completamente compenetrada e uma lagartixa desesperada. Mas vamos falar da decoração. Eu revesti toda essa parte aqui de cima. Aqui eu tô debaixo da caixa d'água do prédio, é a única parte coberta que tem aqui no terraço. Na verdade tem uma cobertura ali, mas uma cobertura mais leve. E tinha exatamente esse pé direito, que é um pé direito, isso aqui já é laje, um pé direito muito baixo. Pintei todas as instalações hidráulicas aparentes, né, nesse tom aqui de ferro. Esses 2 arcos, eles existiam, mas não existiam as prateleiras. E aí apliquei sobre as prateleiras, os nichos, teto, parede, esse cimento queimado, praticamente branco. A ideia aqui sempre foi deixar as louças que eu posso usar lá fora. E um pouco de decoração, claro, também. Então, copos, pratos, jarras, tigelas, algumas coisas para servir. Ali também eu deixei uma bandeja e aqui um pouco de toalha, um pouco de coisas de
jardim, um outro banco e uma geladeira. E um banco também para as pessoas apoiarem as coisas quando elas chegam. A produção trouxe esse tapete maravilhoso que trouxe esse ponto de cor para esse ambiente completamente monocromático. É difícil falar de decoração quando a gente tem essa cena acontecendo, né? Como toda essa tubulação eu sabia, né, que ia ficar mais escura, fiquei entre preto, um cortem, acabei escolhendo o preto porque é um acabamento de serralheria para esquadria mais comum, mais fácil também de fazer, e fiz essas portas com essa cara mais vintage, né, mais antiga, que essa daqui dá acesso, como vocês já viram ali, o banheiro, e essa a área externa. Aqui eu fiz um pedaço do banheiro, então eu tenho uma bacia, um gancho, tudo com o mesmo revestimento, uma cuba que eu já expliquei para vocês em outro vídeo. A gente faz o escritório, a cuba primeiro em granito, então por isso que consegue ser bem fininha, e depois reveste com o mesmo revestimento, com esse microcimento, né, que a gente chama. Um espelho aqui, design brasileiro também lindo. Todas as luminárias, né, que eu usei são iguais para esse ambiente e nenhuma no teto, justamente para jogar tanto a iluminação para cima quanto para baixo e melhorar um pouco essa sensação de pé direito baixo. E aqui a gente tem a parte externa. A gente tem um deck de madeira. Eu trouxe um apoio de cozinha, não é exatamente uma cozinha completa, a geladeira ali dentro. Aqui essa bancada de azulejo, que era um sonho também, isso aqui é azulejo de piscina. Esses bancos também acabaram de chegar e são bancos também de Vime, bancos antigos, são bancos mais baixinhos. Ficou um clima meio de bar aqui, que é o que eu queria, na verdade. Eles não são bancos altos. Eu testei muitas banquetas aqui, porque eu queria que fosse uma banqueta super confortável. A ilha tem 90 centímetros de altura, então teoricamente, eu precisava de uma banqueta que tivesse entre 60 e 65. Mas elas acabavam sempre ficando muito alta, o espaço aqui para a perna, já que essa bancada é muito grossa, não ficava tão confortável. Acabei encontrando esse banco que tem 50 centímetros de altura, então é um banco que eu consigo tanto comer, mas eu consigo ficar de uma maneira mais confortável, eu consigo apoiar o braço aqui como se eu estivesse num bar. Adorei. Para fazer a cobertura dessa área aqui, eu fiz essa cobertura metálica, que é uma cobertura que tem um fechamento por cima, que impede chuva, então a gente consegue ficar ali, mesmo quando está chovendo, e depois tem uma espécie de um forro que é feito com essa fibra que é fixo. Nessa produção das fotos vieram algumas coisas também, né? Ali o fogareiro para as poltronas, esse vai ficar, e veio essa chaise maravilhosa, que infelizmente essa vai voltar para a loja, por enquanto ainda ela não vai morar aqui, mas ela é feita de PVC e tem cara de fibra natural, ela não é pesada, acredito que ela seja toda de polipropileno, né, de isopor dentro, ela é super macia, super gostosa, é feito para ficar na área externa. E a banheira, né, o tanque, isso é uma peça de aço inox que recebeu uma pintura fora preta e dentro branco. Aqui a gente consegui fazer uma instalação hidráulica que tá aparente, a gente ainda precisa pintar isso de preto. Embaixo dessa caixa que tem o mesmo acabamento dos vasos, fica todo o equipamento da banheira, ela tá um pouco suja, eu tô aprendendo ainda a mexer o filtro, mas já estou usando. É uma delícia, nesse calor, nesse terraço aqui, confesso para vocês que fez todo sentido. Na verdade, eu resolvi fazer um outro vídeo junto com a paisagista explicando tudo sobre o projeto lá do terraço. A visita ao canteiro de plantas, a escolha das espécies, o nome de cada uma das frutíferas. Então, se você estiver vendo esse vídeo assim que ele foi publicado, espera mais um pouquinho que logo logo a gente publica. Por enquanto faz o seguinte, comenta aqui embaixo o que você achou da minha casa nova. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar super feliz de responder todas as dúvidas. Se vocês quiserem saber o nome de algum designer, de alguma peça, de algum acabamento, algum revestimento, é só deixar aqui embaixo e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo enorme, tchau!